Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Estúdio Equilíbrio. Eu sou o mestre ITE Daniel. O tema da aula de hoje é Abrindo mão do controle. Eu sei, ouvindo assim parece até estranho, tendo em vista que o tema da aula anterior foi sobre autocontrole. Mas autocontrole e abrir mão do controle são coisas diferentes. Como explicado na aula anterior, autocontrole é algo interno. E o foco da aula de hoje é a questão do abrir mão do controle externo. Lembrando que se você é uma pessoa descontrolada emocionalmente, desequilibrada emocionalmente, você não possui autocontrole. E por sua vez, você vai ter uma tendência natural, movida pelo seu ego, de tentar controlar tudo ao seu redor. Desde pessoas a situações. Isso é a coisa mais doentia que o ser humano pode fazer. Tentar controlar tudo que está no seu exterior. Chegar ao ponto de querer controlar outras pessoas porque não se controla. E a única coisa que nós somos capazes de controlar somos nós mesmos, nosso ser. Então, descubra quem você é, descubra seu ser, descubra suas motivações. E assim, você vai entender quando você está tentando controlar aquilo que não te cabe controlar. O equilíbrio emocional é o autocontrole. E abrir mão do controle te traz equilíbrio existencial. O que seria equilíbrio existencial? É a forma que você se relaciona com o mundo, com as ocasiões, com as situações, com as outras pessoas. Se você está equilibrado emocionalmente, você consegue ter melhores relações, lidar melhor com seus problemas, você vai ter uma forma de expressão externa melhor, porque você vai ter um equilíbrio existencial. Você vai conseguir ter uma vida melhor, ter atitudes melhores, ter comportamentos melhores, fazer escolhas melhores, definir relações melhores. E para isso você precisa abrir mão do controle. Você não deve nunca tentar controlar o outro. Se você consegue controlar uma pessoa, essa pessoa não tem controle de si mesma. Então você está cometendo um erro e essa pessoa que está cedendo a isso também está cometendo um erro com ela mesma. Os dois estão errados. Já falei aqui também sobre narcisismo e codependência. Uma pessoa narcisista é super controladora e o codependente quer ser controlado. Mas no fundo, ambos não têm controle interno. Então eles querem controlar as coisas, querem que outros resolvam suas vidas. Cada um com uma forma de atuação diferente. O codependente quer que todo mundo resolva seus problemas de uma forma de manipulação explícita, e o narcisista também. Só que o narcisista ele vai disfarçar isso mais. Ambas dessas pessoas, codependentes e narcisistas, são pessoas que não têm controle interno. São pessoas que não abriram mão do controle externo. São pessoas que querem que o mundo se molde aos seus desejos do ego, justamente porque elas não querem trabalhar a si mesmas. Então lembre sempre dessa frase: antes de querer mudar o mundo, mude a si mesmo. Porque quando você muda a si mesmo, você desiste de tentar mudar o mundo. Tudo aquilo que você faz de positivo para você mesmo vai realmente reverberar no mundo e trazer efeitos positivos através do seu exemplo, não das suas imposições. Então abra mão do controle justamente para isso, primeiramente para você, para o seu bem. E justamente por estar pensando somente no seu próprio bem, sem ser de forma egoísta, e sim porque você quer ver o seu ser, você quer ser uma pessoa mais saudável de forma completa, você está reverberando uma energia positiva para o mundo, você está sendo um exemplo para o mundo, mesmo que o seu mundo se resuma apenas à sua casa, aos seus filhos, à sua esposa, o seu meio de trabalho, não importa. Se você é uma pessoa que se cuida, se você é uma pessoa que busca se equilibrar, se você conseguir abrir mão do controle externo, se você desenvolve o autocontrole, por sua vez, você consegue transmitir isso para o mundo e vai ajudar as pessoas a mudarem se elas escolherem isso. Você está mostrando as opções, você não está tentando controlar o outro. Um outro exemplo de como essa questão do abrir mão do controle é importante. Quando você não se cuida, você quer que outros cuidem de você, e você quer cuidar das pessoas de forma que você gostaria de ter sido cuidado na sua infância. Então, se você é uma pessoa que vive sobrecarregada emocionalmente, querendo cuidar de todo mundo, seja do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, dos seus colegas de trabalho, você é uma pessoa completamente descontrolada emocionalmente. E se você não aceitar isso, para o vídeo agora e vai embora. Segue a sua vida do jeito que está, infeliz, porque eu sei que você é uma pessoa infeliz, se você vive querendo controlar tudo e todos. Mesmo que você
pense, é pelo bem do outro. Você pode ter esse discernimento de saber o que é melhor para o outro, talvez você saiba. Mas mesmo se você souber, é imoral você tentar moldar o outro à sua maneira. É imoral você tentar ajudar uma pessoa controlando a vida dela. É imoral você tentar fazer com que uma pessoa entenda o que é certo de forma coercitiva. Não está certo isso. Você está sendo uma pessoa controladora. O pensamento totalitário das pessoas parte daí. A minha visão de mundo é melhor. Então eu quero que todos sigam dessa maneira. Eu quero que todas as pessoas se equilibrem emocionalmente, mas não está no meu direito impor isso a elas. O que eu devo fazer aqui é o que eu faço nas minhas aulas, é ensinar ferramentas para que as pessoas possam escolher fazer isso, se assim desejar. Eu não controlo os resultados. Eu não controlo quem vai fazer a minha aula ou deixar de fazer. Eu não controlo o resultado que as pessoas vão ter. Eu não controlo o momento que elas vão decidir se equilibrar e buscar a metodologia inteira. Não é isso. Eu estou aqui para ensinar, mostrar o exemplo. Quem quiser vai aprender. Eu sei o que é melhor nesse sentido. O equilíbrio emocional, o equilíbrio existencial, autocontrole, abrir mão do controle. Tudo isso está interligado. Mas nem isso me dá o direito de impor isso a ninguém. Todos temos o nosso livre-arbítrio justamente para isso, para usarmos e aprendermos de acordo com o nosso tempo, de acordo com as nossas escolhas. Deus nos fez assim. Todos temos um código moral interno dentro de nós mesmos. No fundo, sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós. O livre-arbítrio nos permite decidir quando utilizar isso. O nosso ego é o maior inimigo que todos temos, porque ele não foca o certo e errado. Ele foca em desejos, em carências. E a partir disso você se perde e vive querendo controlar os outros de N maneiras. E para que você abra mão do controle, você precisa se equilibrar emocionalmente, você precisa ter capacidade de se controlar, ter o autocontrole. Quanto mais pessoas você busca controlar, menos autocontrole você tem. Mais você está abrindo mão de si mesmo, porque você quer que os outros representem aquilo que você mesmo não está sendo. Pode ser dentro da sua casa, pode ser no seu ambiente de trabalho, não importa. Se você está querendo controlar o seu mundo, pode ser pequeno, pode ser gigante, mais você está abrindo mão do seu ser, menos você está exercendo ele. E por sua vez, você está criando um ciclo vicioso nisso. Você está criando uma necessidade cada vez maior de incluir mais e mais e mais pessoas nessa necessidade de controle. Então é natural que pessoas que sejam controladoras, queiram controlar o outro, busquem poder, busquem status, busquem carreiras que tenham como exercer poder sobre o outro. Isso se reflete de N maneiras. Você pode exercer poder através de manipulação, através de dinheiro. Isso está errado. Você não deve fazer isso jamais. Busque controlar a si mesmo. Cresça por você, não por status, não por poder. O poder é algo que vem naturalmente para aqueles que buscam isso. Você pode buscar o poder simplesmente pelo poder, para poder controlar os outros, ou porque através disso você pode fazer o bem. Mas se você busca fazer o bem através do controle, você não vai fazer o bem, você vai fazer o mal. Então, busque melhorar a si mesmo. Porque tudo que vier até você, inclusive poder, vai ser de forma natural. E você vai ter a escolha diária de como usar isso, seja para o bem ou para o mal. Então, abra mão do controle justamente para você poder exercer o seu ser, trabalhar esse código moral que você tem dentro de si e se tornar uma pessoa melhor. Dessa forma, você vai ter o equilíbrio existencial. Mas, primeiramente, olhe para dentro de si. E aí sim, o seu mundo vai se transformar naturalmente. Não porque você deseja que o seu mundo se transforme, mas porque você se transformou. Agora, através de alguns movimentos práticos, eu vou ensinar vocês como começar a exercer isso, como abrir mão desse controle. Ok? Então vamos à parte prática. Uma boa forma prática de você abrir mão do controle é no seu dia a dia, andando na rua. Uma rua cheia, por exemplo. Você vai andar, tem várias pessoas perto de você. Você vai fazer o quê? Vai ficar aqui esbarrado em todo mundo? Você vai esbarrar em todo mundo, você vai se estressar e vai estressar a pessoa que está perto de você. Então o que você pode fazer? Desviar, certo? Vou dar um exemplo aqui. Fazendo uma caminhada normalmente, vai passar uma pessoa do meu lado direito,
Então, o que eu posso fazer? Eu posso virar meu tronco, lembrando essa questão do movimento aqui, que ajuda a caminhada. Posso desviar a pessoa da seguinte maneira e voltar, mesmo se for do lado esquerdo. Está vendo uma pessoa dali muito próxima a mim. Se a pessoa não desviar, é porque a pessoa é controladora. Se você não desviar, você está sendo tão controlador quanto. Então, busque evitar esse atrito, é desnecessário. Então, andando aqui, a pessoa está vindo ali, desvia. Mesma coisa do lado, desvia. E assim por diante. Mas está numa situação que não dá tempo de você nem fazer esse movimento, você pode fazer o seguinte. Por exemplo aqui, você pode ver que está vendo uma pessoa muito perto de você, basicamente na tua frente. Ou um passo ou outro passo. Não tem como você desviar sem se jogar na rua, ou sem empurrar outra pessoa, você pode fazer isso aqui. Vamos aqui. Porque você já está delimitando o seu espaço aqui. Você evitando que a pessoa esbarre em você. Você está dando opção para aquela pessoa agir diferente. Pode ser que isso não funcione. Pode ser que a pessoa tente te atropelar. Mas eu te garanto, isso vai reduzir em quase 100% as chances de uma pessoa esbarrar em você. Porque você vai estar andando aqui. Vamos supor, a pessoa está vindo de lado. Você percebeu que a pessoa está vindo? Então, o que você faz? Deixa aqui, e a pessoa vai desviar. Não funcionou dessa forma? Faz com o punho fechado. Não é para você dar um soco na pessoa, você não precisa fazer isso. Está vendo aqui? Faz isso aqui. Porque entre um dedo esticado e um punho fechado, as pessoas vão evitar o punho fechado. Porque ele vai acertar, vai machucar. Então vão precisar desviar de você. Assim como você está se protegendo aqui. Mesma coisa daquele lado. Andando aqui, viu que elas são muito perto, já faz isso aqui. Já estende seu braço, já delimita o seu espaço. Você não precisa esperar a pessoa esbarrar na sua barriga, tacar uma bolsa em você, no cotovelo. É desnecessário isso. Uma outra forma também, você também pode usar da seguinte maneira. Punho direito, que é o punho do ataque, esquerda, que é da defesa. Assim, você está vendo que a pessoa está vindo, muito perto, faz isso aqui. Você protege seus dois lados aqui, com seus cotovelos. Entre uma mão aberta, um punho fechado e um cotovelo, as pessoas têm muito mais medo de esbarrar no cotovelo do que um punho fechado, por sua vez, na mão aberta. Então, faça aqui. Você protege seu centro de equilíbrio, você está trazendo energia de ação, energia de defesa junto aqui, está evitando de você ser agressivo, você se protege, sem precisar fazer nada além disso. Então, vou dar um exemplo. Vindo ali, a pessoa está vindo aqui nessa direção, você pode desviar para cá e a pessoa para cá. Mas a pessoa não quer ceder o espaço porque ela é controladora, faça aqui. Dá o espaço que você pode e se preserve. Se proteja. Mesma coisa do outro lado. Estou aqui e evito. Isso já é uma ótima forma de você trabalhar o equilíbrio existencial. Você não vai se estressar com isso. E a pessoa que está vindo até você vai ter a oportunidade de desviar, porque ela vai, sim, ter que desviar de você. Você não está controlando aquela pessoa. Você está se protegendo, você está se controlando e evitando um conflito que sim é desnecessário. E por sua vez, está respeitando a deficiência daquela pessoa, que é a necessidade de controle dela. Porque você não está sendo controlador naquele momento. Você está simplesmente se controlando, se protegendo. Então a melhor forma de você abrir mão do controle externo é você se controlar internamente. Então essas sugestões, desviar aqui, estender as mãos, punhos aqui, são formas de você exercer isso. Se preservar, se proteger. E abrir mão do controle do que aquela pessoa vai fazer. Porque independente do que aquela pessoa fizer, você vai estar protegido, você vai se preservar. Ok? Agora, vamos a um outro exemplo aqui. Um outro exemplo é a questão de quedas. Como é que você pode evitar quedas? Tendo o equilíbrio da sua movimentação, é claro, né? Mas se por acaso você não conseguir se equilibrar por algum momento, você não precisa ter medo do chão. Você pode saber cair. Vou dar um exemplo aqui, primeiro dessa forma. Estou nessa posição. Se eu me jogar para cá, de qualquer jeito, eu vou me machucar. Não vou nem fazer dessa forma para justamente eu me preservar. Como é que você pode fazer isso com calma? Estou com os pés aqui.
Posso fazer na posição de agachamento, por exemplo. Estou aqui, desci, ó, e joguei. Mas não machuquei. Já é uma forma de eu ter o contato com o chão e saber, ah tá, não machuco. Mas por quê? Porque eu coordenei meu corpo de uma forma que eu soube cair e não me machucar. Vou mostrar de uma outra maneira agora. Vai ser aqui, pés juntos. Estou andando, vamos supor, parei aqui. Algum obstáculo que apareceu do nada. Se apareceu esse obstáculo, você não percebeu, te faltou atenção. Mas se você não estava pronto para ver aquilo, o seu corpo vai estar pronto para poder se defender. Então, botou a mão e caí. Não machuquei. Percebe? Vou repetir. O primeiro aqui, um agachamento, tive mais tempo, mais base de apoio, pude me jogar, não machuquei. E no caso, que eu estou apoiado aqui, tive que barrar alguma coisa, não consegui parar meu corpo a tempo. E, por sua vez, eu tive que me jogar. Me jogando, eu não caio. Eu tenho um controle interno sobre isso, sobre esse movimento aqui. Por sua vez, eu não machuco. Então, se você vai cair, na iminência de cair, você pode desviar. Você também pode saber cair. Vou dar outro exemplo aqui. Se você está andando, você vai ter que ter a percepção do seu mundo externo. Observa o seu redor. Seja um buraco, seja uma pedra, qualquer coisa. Estou andando. Tropecei. Opa! O que eu fiz aqui? De novo. Tropecei, pé direito. Bati. Eu posso me jogar aqui, machucar, ou bati com a perna, quebrei com a outra. Para esse lado agora. Bati com esse aqui e quebrei com a outra. Não caio, não me machuco. Então, consigo evitar uma coisa mais séria justamente porque estou equilibrado internamente, por sua vez o meu corpo vai agir naturalmente para me proteger. Observe qualquer criança brincando. Dificilmente elas caem e se machucam fácil. Elas rolam, elas brincam de N maneiras. E se cair, consegue se ajustar naturalmente. Os nossos membros são apêndices, certo? Eles vão tentar proteger essa região. Por isso que eu falei da questão do braço aqui. Então, se eu tropeço, eu vou fazer o quê? Naturalmente, eu vou ter que botar outra perna. Se eu travei essa perna, a outra vai ter que agir. Então, eu posso cair para cá, eu posso fazer isso aqui, e assim por diante. Agora, se eu uso essa perna, o que acontece? Olha o impacto que tem no meu joelho, olha o impacto que tem nas minhas mãos. Aí você vai ficar estatelado no chão, correndo o risco de quebrar, fraturar seus punhos ou seus joelhos. E aí, você quer ser essa pessoa que cai na rua e precisa de outras pessoas para te ajudarem? Não, né? Acredito que não. Ninguém quer. Por mais narcisista que você possa ser, duvido que você queira isso. Então, vamos evitar esse tipo de comportamento. Vamos buscar nos equilibrarmos. E o equilíbrio existencial tem a ver com o movimento externo, as adversidades externas, como lidar com isso. Então, sempre fique atento. Se você deixar passar alguma coisa, tenha o seu corpo, mente e espírito preparados para lidar com aquilo. Como foi o caso de uma pessoa vindo na sua direção, como foi o caso se tiver uma pedra no chão. Se tiver um buraco, se você cair no buraco, a chance de se machucar é muito maior. Mas até assim, você também consegue evitar. Eu vou dar um exemplo simulando com o step. Vamos supor agora uma situação que tem um buraco na rua que você não viu. Se você não viu, a culpa é sua. Você está desequilibrado e por sua vez você não percebeu. Mas se você está trabalhando o seu autocontrole, seu equilíbrio emocional, é aquilo que eu falei, você vai ter alguma prova que te desperte para isso. Então, se você caiu num buraco, é para te despertar para algo que você não está pensando. Então, se acontecer a primeira vez, você tem como evitar isso. Se acontecer a segunda, você está ignorando a lição do primeiro momento. Então, vamos lá. Se você está passando na rua, andando aqui, tem um buraco, você está distraído com alguma coisa, você não viu,
você vai cair dentro do buraco. E provavelmente vai precisar de ajuda de alguém para sair. Se você cair com as duas pernas, se o buraco permitir que você passe e caia, você já está num nível totalmente entregue na vida. Você está quase no nível suicida. Isso já não estiver no nível suicida. Então você está entregando sua vida nas mãos de Deus. Deus cuida das pessoas, orienta, dá percepções para isso. Te deu um corpo para isso, para você saber usar. Então use a seu favor. Vigie seus movimentos. Então como você pode evitar algo pior que uma questão de buraco? Então andando aqui, certo? Não viu o buraco. Opa, caí. Deixa a outra perna aqui. Você tem mobilidade bem desenvolvida. Andando. Opa, você consegue apoiar aqui. Você não vai nem cair no buraco. Olha a diferença. Você conseguiu evitar. Do outro lado aqui, mesma coisa. Andando. Opa, você não foi com o joelho. Você consegue apoiar aqui. E se você apoiar aqui, você nem cai no buraco. Olha que maravilha. Quando você trabalha bem o seu corpo, você evita muita coisa. Tanto que problemas de saúde, quanto acidentes, quanto lesões. Então, não esqueça. E se por acaso com as duas pernas, você não viu, você consegue apoiar aqui. Por quê? Não sobrecarregando as mãos, mas travando seu core. Então você consegue até sair sozinho, da seguinte maneira. Olha isso. Mas você consegue evitar muitos problemas quando você trabalha seu corpo, sua mente e seu espírito. Então, você conseguiu sobreviver ao buraco. Ok? Vamos agora a um outro exemplo. Um outro exemplo agora. Esse é mais difícil de ver. Vamos supor, você está andando na rua, tranquilamente, e vai passar por alguma esquina. A maioria das vezes, se você mora numa grande cidade, você não vai ter como ver quem está vindo. Um carro, talvez você ouça. Uma pessoa, não. Mas de repente aparece uma outra pessoa. Você está andando. A pessoa está vindo da esquina. A pessoa não está te vendo, tampouco você está vendo a pessoa. Vai chegar o momento do encontro. O que você vai fazer? Você vai esbarrar na pessoa? Você vai dar um abraço na pessoa? Não. Então o que você deve fazer? Tampouco você vai esperar que só a pessoa desvie de você. Você sabe quem é essa pessoa? Às vezes é uma pessoa que está com mais problema do que você, nem se locomove direito. Se você espera que essa pessoa que desvie de você está errado. Você está sendo controlador. Assim como essa pessoa esperar que somente você desvie, também está esperando isso. Mas o certo é o quê? Você buscar desviar. O correto também seria a pessoa fazer o mesmo, certo? Certo. Só que você não pode esperar isso do outro. Você tem que fazer isso por você. Então, vou dar um exemplo aqui. Estou vendo a pessoa da esquina, eu também estou vindo aqui, não estou vendo a pessoa, então outra pessoa está me vendo. Chega um momento de encontro, se eu estou equilibrado, se eu estou tranquilo, eu não vou ser tão pego de surpresa. Vou perceber, vou ter um tempo de resposta rápido, porque eu estou ali presente, consciente ali. Se eu estiver distraído, eu vou esbarrar na pessoa. Fato. E a pessoa em mim. A não ser que a pessoa desvie, mas como eu falei, você não pode contar com o outro para isso. Conte apenas com você nesse momento. Estou andando aqui, vi a pessoa. Opa! Desvia. Simples. Forma mais simples. Novamente. Estou andando aqui. Opa! Desviou. Certo? Tem pouco espaço na rua? Pode acontecer. Aí o que você está fazendo aqui? Vamos supor que eu só tenha esse espaço aqui. Ó. Não tem isso aqui. Isso aqui é a rua. Se eu desviar para cá, um carro vai me atropelar. Então o que eu faço? Estou andando aqui. Opa! Travo esse pé aqui e viro aqui. Desvio da pessoa. Não é para se jogar na pista. Eu estou travando meu pé, mas eu estou forçando meu joelho. Estou virando o quadril. Ó, é o meu quadril que faz isso aqui. Mas depois que você desvia, você não vai deixar fixo o pé não. Presta atenção. Estou aqui, virei, opa, desviei, ó, trago o pé de volta. Tem que ser rápido isso. Com atenção, claro. Então, andando aqui, virei, opa, tirei o pé. Posso fazer a mesma coisa do outro lado. Às vezes vai ser mais seguro você
fica mais próximo da parede do que da pista. Isso é algo que você vai ter que decidir na hora, de acordo com a sua consciência, é claro. Então, por isso que eu sempre falo, esteja sempre consciente do que você está fazendo, atento ao tempo presente. Seja dentro da sua casa, no seu trabalho, mas principalmente no meio externo. Você só vai estar distraído na rua se você for uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Então, se equilibre. Porque quando você estiver na rua, você vai ser capaz de lidar com todas essas adversidades. Seja uma pedra, um buraco, ou uma outra pessoa vindo na sua direção de uma forma brusca que você não consegue desviar a tempo se estiver desequilibrado. Então, por outro lado, mesma coisa. Subindo aqui, parei, viro. Deixa a pessoa passar. Esse é o momento de ceder. Deixa a pessoa passar. Então, de novo, estou vindo aqui, certo? Opa! Desviei. Deixa a pessoa passar. Principalmente se o caso for a pessoa que está correndo. Às vezes você vai estar andando, está vendo um corredor, um praticante de alguma outra atividade, está correndo ali na rua, essa pessoa pode esbarrar em você. É mais fácil você que está andando desviar ou o corredor? Pensa nesse aspecto. Pode ser que o corredor desvie de você? Pode. Mas se ele estiver distraído, muito provavelmente vai estar. Muita gente corre para poder largar as preocupações e esquece o mundo. Então, não conte que essa pessoa vai ter preparo para desviar de você. Talvez tenha, mas por via das dúvidas, está vendo a pessoa correndo aqui, opa, tem um tempo de resposta rápido. Já desvia, já se preserva. Ok? Eu vou dar agora um outro exemplo, caminhando e desviando de obstáculos, da seguinte maneira. Andando aqui, percebi, pulei o obstáculo, certo? Estou andando, normal, desviei o obstáculo, continuo, desviei o obstáculo, com calma, tranquilidade. O certo é você andar assim. Mas você não tem que perceber o obstáculo muito distante. Vamos supor, nesse caso aqui o obstáculo está muito perto. Se eu não prestar atenção, eu vou bater no pé. E acontece aquilo que eu falei, certo? Então, sempre preste atenção onde você está, olhe com calma e desvie. Ande aqui normalmente, certo? E assim vai. Agora, de uma forma mais rápida. Só soltando. Simples. Sempre com atenção para não firmar demais os pés no chão, para você poder fazer isso. Posso fazer também de lado. Certo? Andando lá. E assim vai. Use a sua visão periférica, ajuda bastante nessas horas. Percebem? Óbvio que você também pode andar e passar o mais longe possível dos obstáculos. Mas nem sempre isso é possível. Assim como na vida, você não pode fugir dos conflitos o tempo todo. Alguns virão até você. Obstáculos são conflitos. Então, você tem que lidar da melhor forma. Você vai chutar o obstáculo aqui? Não. Você vai arrumar uma forma de você passar por ele. Seja de frente, seja aqui de lado, certo? Seja pulando de um jeito ou de outro. Também pode fazer contornando aqui. Por exemplo, se você vê um buraco na rua, você pode fazer essa opção. Você vê um buraco, você vê que dá para você passar, vai ser aqui. Ah, está achando que está ridículo, que as pessoas vão ver? Para de se importar com isso. Ou você prefere cair no buraco, ou você prefere desviar de buraco abrindo suas pernas. A escolha é sua. Abriu aqui. E você consegue se proteger e se preservar de N maneiras.
aqui. Tudo isso são pequenos obstáculos que exemplificam os diversos problemas que nós todos temos ao longo da vida. Aprenda a lidar com eles. Desvie quando for possível. Passe por cima quando for possível. Deixe passar por você. Mas sempre vai ter obstáculos que você não vai conseguir evitar. E esses são os obstáculos que te fazem crescer, que te dão novas habilidades. Então, se eu estou aqui, vou fazer esse movimento para poder desviar, eu estou trabalhando essa questão da lateralidade. E também estou trabalhando o movimento do meu quadril, certo? Se eu for aqui de frente, vou ter essa noção de espaço, desse andar, frente e trás. Saber quando avançar e quando recuar perante alguma situação, certo? O salto aqui, eu posso fazer isso. Saltei e voltei. Quando você também pode saltar pequenos obstáculos. Quando você pode encurtar o caminho. O salto é um encurtamento do caminho. Ao invés de eu fazer isso aqui, ou fazer isso aqui, eu estou encurtando o caminho no salto. Mas por que eu sei saltar? Porque eu sei fazer as duas coisas. Então eu aprendi, através de certos movimentos, a fazer o mais complexo. Esse movimento mais complexo, que é o salto, me permitiu o quê? Passar o obstáculo, uma dificuldade, com mais facilidade, com mais rapidez, com mais agilidade. Ok? Dentre todos esses exercícios, são pequenas amostras de como você pode usar isso no seu dia a dia. Desviar das pessoas, evitar cair no buraco, se preservar, se proteger, como contornar obstáculos, como nos barcos, na rua. Isso faz parte do equilíbrio existencial. Mas você precisa estar com isso bem desenvolvido, o equilíbrio emocional, o autocontrole. Com isso, você não vai ter essas preocupações de querer controlar tudo. Você não pode controlar quando vão abrir um buraco na rua. Você não pode controlar quando uma pessoa vai aparecer correndo na sua frente. Você não pode controlar quando alguém estressado vai tentar te empurrar na rua porque quer passar por cima de você. Não, você pode controlar como você desvia, quando você desvia, quando você salta, quando você deixa de saltar. E assim vai. Tudo na vida é assim. Controle apenas você mesmo. Busque o autocontrole para isso. Trabalhando isso, você não vai ter a menor necessidade de achar que as coisas têm que acontecer à sua maneira. Então você vai estar sempre preparado para tudo. E a cada adversidade que acontecer na sua vida, vai te preparar mais e mais e mais e mais. E só vai acontecer de novo com você se você não tiver aprendido a lição na primeira vez. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa que observa as coisas, uma pessoa que está consciente do tempo presente, a aprovação só precisa acontecer uma vez. Aconteceu uma vez, já é o suficiente para você aprender. Quando você ignora todas as provações, vai acontecer uma expiação, algo muito mais pesado. É igual se você ignorar um buraco na rua. Todas as vezes que você passar, todas as vezes você vai cair. Até que chegar um ponto que você vai ser internado no hospital. Vai ficar, talvez, meses ali. Isso se não morrer. Isso é uma expiação. Por quê? Você ignorou as provas. Então busque isso na sua vida. Abra mão do controle. Equilibre-se. E assim você vai ter esse equilíbrio existencial. Estamos entendidos? Se você gostou desse vídeo, se te ajudou a trazer mais equilíbrio para a sua vida, principalmente no âmbito existencial, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!